eu sou um improvável, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Eu fui criado com meus avós, de pais separados. Minha mãe Seu pai e sua mãe não moravam com você? não moravam comigo, fui morar com meus avós, de família pobre. Quando eu fui morar com a minha avó eu não passava fome, para ser bem claro. Minha mãe ficou desaparecida durante 10 anos. Depois de 10 anos, minha mãe apareceu. Fui criado num regime rígido, onde eu tinha hora para chegar em casa, não saía. Você não tinha notícia da tua mãe Não durante tinha. 10 anos? Durante 10 anos, achei que a minha mãe tinha falecido, porque a gente não tinha notícia nenhuma. 10 anos depois, minha mãe apareceu e me chamou para morar com ela. E aí ela comprou um biongozinho numa favela e fui morar com ela. E aí começou todo o processo, né? Passei fome, dormi na rua. Durante esses 10 anos, você esperou pela sua mãe? Não, se eu disser que eu lembrava disso, não. Eu tenho algo, né? Eu acho que isso eu já tentei buscar em algumas vezes, mas muitas coisas da minha infância eu não lembro. Não lembro, acho que pelo sofrimento, Talvez né? a misericórdia de Deus, né? Eu acho que... Claro que é misericórdia de Deus, mas a nossa mente, muitas vezes, ela apaga coisas para nos proteger. Provavelmente isso, porque foi bem... Eu não falo isso para poder dar uma de coitadinho, porque a minha infância foi bem dolorida mesmo, cara. E é uma realidade, não é se colocando como coitado, olha o que Deus fez, então é história, né? É história. E ver um cara que morou numa favela, numa Aí comunidade. você foi morar com a sua mãe? Fui morar com a minha mãe numa favelazinha. E a gente morava numa casa muito pequena. Eu fazia a minha necessidade do lado da minha cama, porque não tinha banheiro. Tomava banho na rua. Então, você olhar para frente, né? Claro que eu não conhecia Jesus nessa época, mas hoje é muito claro para mim que desde cedo... Que Jesus te conhecia. Que ele me conhecia e ele estava fazendo um trajeto para mim, entendeu? Você já jogava futebol nessa época? Eu já jogava futebol e muitas vezes jogava futebol para esquecer das coisas ruins. Você almejava ser jogador profissional? Não, eu não passava nem pela minha cabeça, eu não tinha perspectiva. Meu Deus, me conta isso. Não tinha... O que aconteceu na sua vida, que loucura. Futebol para mim era o meu passatempo para esquecer o que não tinha que vestir, o que não tinha que comer. Então, o futebol para mim foi um meio onde eu criei uma expectativa para poder esquecer algumas coisas, para não lembrar. Era a sua droga. Exatamente. E eu morava onde existia muita droga, isso tem algo que eu me orgulho, eu não me orgulho dos títulos, porque... Isso vão ficar aqui na Terra, mas eu me orgulho de tudo isso, eu nunca ter usado nenhum tipo de droga. Deus guarda. E nunca ter ido para outro caminho, porque acontece que a vida nos oferece, além dessas coisas, droga, também muitas coisas ilícitas, né? Com certeza. E 90% dos meus amigos que jogavam bola comigo estão praticamente debaixo do chão. Então, desde cedo, e isso é claro para mim hoje, que era Deus me guardando, Ele tinha um plano para minha vida. Em algum momento você pensou em desviar e falar, já passo necessidade, vou por um caminho mais fácil? Não, nunca pensei nisso, porque como eu fui criado com meus avós e a criação era muito rígida, eram 5 homens dentro de casa, e mais eu e meu irmão, fui criado com homens dentro de casa, então eu lavava a louça, limpava a casa, a minha avó criava porcos, eu ia no mercado pegar resto de comida e me alimentava lá, às vezes que eu fui. Então, eu nunca pensei em fazer coisa errada, até pela criação dos meus avós.